Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. Se diz a palavra de Deus, porque Deus amou tanto o mundo, que deu seu Filho único, para que todo aquele que crer nele não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Minha oração é que o Senhor Deus continue falando aos nossos corações. Amém? E as palavras do Senhor Jesus, registradas em João 3,16, faz desta passagem um dos textos áureos, se não o texto áureo da palavra de Deus, da Bíblia Sagrada. Por se tratar de uma passagem relevante que traz uma síntese, um resumo da mensagem central das Escrituras Sagradas, que apresenta a magnitude, a grandeza do amor de Deus. Apresenta também a causa meritória da salvação do Senhor Jesus e nos apresenta a causa instrumental, intermediária da salvação, que é a fé. A passagem de João 3,16 está inserida num diálogo entre o Senhor Jesus, o rabino da Galileia, e o mestre da lei, fariseu Nicodemos. E no desenrolar desta conversa, que envolve questões messiânicas, regeneração, isto é, novo nascimento, reino de Deus, ação do Espírito Santo, temos essa síntese
mas pelo pecado de todo o mundo, de acordo com 1 João 2,2, que nós lemos anteriormente. Agora preste atenção em uma coisa: o amor de Deus é universal. Contudo, eu não estou a advogar, a defender a teologia universalista, que diz que no final todas as pessoas, todo mundo será salvo. Eu não estou dizendo isso, tampouco a Bíblia nos ensina isso. A palavra de Deus afirma, o Senhor Jesus ensina que o amor de Deus é universal, é para todo mundo, mas a salvação é para os que creem. E isso a gente vai falar mais adiante nesta mensagem, amém? No amor do Pai, nós temos o maior presente de Deus para a humanidade. E a parte B, do versículo 16, do capítulo 3, do Evangelho escrito pelo apóstolo João, as palavras do Senhor Jesus, ele diz que Deus deu o seu Filho unigênito, falando dele mesmo. Deus deu o seu Filho unigênito. A dádiva, o presente mais precioso de Deus para nós foi a doação de Jesus. A palavra grega didomi, traduzida por para dar, significa conceder, presentear, entregar, doar. Então Deus Pai, Ele concedeu, Ele deu, Ele doou, Ele entregou seu Filho. Isto é, o Deus Filho, o seu unigênito, Filho unigênito, o único da sua essência. As palavras do Senhor Jesus em João 10,30, ele diz: eu e o Pai somos um. É a mesma essência. Por isso ele é o Filho unigênito. Em João 14,9, o Senhor Jesus diz: quem me vê, vê o Pai. É a mesma essência. Deus sendo Deus, o Todo-Poderoso, soberano, ele poderia ter providenciado outra forma de salvação para nós, mas ele decidiu dar o seu melhor, entregar da vida do seu Filho, do unigênito Filho, por oferta, como oferta por nossa culpa, de acordo com Isaías 53:10. Tá aí. E o presente que é Jesus para a humanidade precisa ser anunciado, apresentado para todos os povos, para todas as nações, independentemente de cor, independente de nível intelectual, cultural, independente de classe social, independente de posição política, independente de condição moral. É necessário anunciar esta dádiva do Pai, o Filho, a este mundo em crise, a este mundo de injustiça, a este mundo sem esperança. Em Romanos capítulo 5, versículo 8, fala: mas Deus demonstra seu amor para nós, no fato que Cristo
Jesus é o Cristo, esse sim é nascido de Deus. É crer para ser salvo da condenação. De acordo com Efésios 2,8, que fala que pois vocês são salvos pela graça, por intermédio, olha aí a causa instrumental, intermediária da salvação, não meritória. Não é que eu tenho fé que eu mereço a salvação, não. O mérito da minha salvação está na pessoa de Cristo, na obra de Cristo. Mas a minha fé é o instrumento, é o meio, é a resposta a essa graça. A salvação garantida na obra vicária de Cristo, na expiação, na obra substituta do Senhor Jesus, é graça, é um presente que nós não merecemos. Mas essa salvação é alcançada por meio da causa instrumental, por meio da fé. É necessário crer para ser salvo. É necessário dar essa resposta para ser salvo. A obra de Cristo, preste atenção nisso. Eu reflito muito nisso. A obra de Cristo, ela é única e suficiente para salvar. É fato. A obra de Cristo é única e suficiente para salvar. Não tem outro meio de salvação. É um meio suficiente. Mas ela só é eficaz na vida dos que creem. Ela só tem eficácia, ela só exerce eficiência na vida daqueles que creem. Ela é única e suficiente, a obra de Cristo. Mas ela só é eficiente na vida dos que creem. Para isso, e por isso, é preciso crer. Crer para não morrer, para não provar o eterno afastamento da presença de Deus. E os que creem, estes sim, terão a vida eterna, usufruindo da gloriosa presença de Deus. Nós precisamos anunciar a fé verdadeira de uma vida, irmãos, fincada, arraigada, alicerçada em Jesus, na sua obra e nos seus ensinamentos. Muitos dizem que têm fé, mas quando questionados acerca da sua fé, não sabem argumentar, são superficiais, contraditórios. E a verdadeira fé em Jesus, ela é alicerçada, ela tem base, ela tem raiz. Essa fé verdadeira, que tem esse alicerce, ela promove vida, e promove vida eterna. O Senhor Jesus, as palavras do Senhor Jesus registradas pelo apóstolo João, no capítulo 3, os versos 17 e 18, o Senhor Jesus diz: pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, por não crer no nome do Filho unigênito de Deus. Amém. Então, nós aprendemos com este texto, no amor do Pai, a amplitude é de alcance universal, porque Deus amou o mundo. Não foi um grupo, Deus amou o mundo. No amor do Pai temos o maior presente de Deus para a humanidade, que Deus deu o seu Filho unigênito, o único, da mesma essência do Pai. E no amor do Pai nós temos as alternativas da vida ou morte, para que todo aquele que crê em Jesus não pereça, mas tenha a vida eterna. O amor de Deus, preste atenção nisso, é sem distinção, mas não é sem extinção.
vai ser